Neste vídeo nós vamos utilizar alguns recursos de filtro do Firebase. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Então, ao abrir nosso aplicativo, nós vamos ver essa tela inicial com a tela de rolagem aqui e também na vertical, indicando aqui quais são as categorias. Então, se eu pesquisar alguma coisa aqui, ele não vai afetar em nada porque ainda não implementamos. Então eu vou criar aqui uma função para, a partir do momento que a gente clicar aqui em procurar, ele afetar a lista de categorias. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir em variáveis da página e criar uma variável chamada pesquisar. Ou pesquisa, né? Vou clicar aqui em salvar. Vou clicar aqui em procurar e definir o valor desse componente à variável que eu criei. Agora eu vou vir aqui em variáveis, data variable, clicar aqui em categoria collection e no get record collection eu vou vir aqui em filter conditional. Para relembrar nossa estrutura do Firebase, nós temos aqui a coleção categoria e documento. Aqui nós temos, por exemplo, pastel, e dentro do documento nós temos ali as propriedades dele, e uma delas é o código, que eu repeti aqui, o pastel. E no vídeo anterior eu justifiquei, expliquei o porquê, né, de eu ter feito dessa forma. Então aqui dentro do AppGyver ainda, nós vamos escolher essa opção aqui, Object with Properties. Nós vamos escolher aqui o código, esse código vai representar essa propriedade de código aqui. Então, por exemplo, o código vai ser igual, a primeira opção, equal, e um valor. Que valor é esse? O valor vai ser a nossa variável. Então eu vou clicar aqui Data in Variable, Page Variable, Pesquisa. Então vou clicar em salvar. Eu vou salvar aqui. E agora eu vou testar no aplicativo e ver o comportamento. Então aqui no aplicativo já aconteceu um fato, que foi minha lista de categorias sumiu. Bom, por que ela sumiu? Porque eu não digitei nada aqui. Então se eu colocar doce, eu vou associar a minha variável à palavra doce, mas a minha lista de categorias ela não está fazendo refresh. Então, por exemplo, quando eu não digitei nada, ele está em branco, ele tentou buscar alguma coisa em branco aqui dentro do Cloud Firestore. Então vamos ajustar isso. Primeira coisa que eu quero que faça é que se eu digitar a palavra doce, ela, na verdade, tudo que eu digitar ali, ele fizer um refresh aqui nessa tela. Então, para isso, eu vou puxar aqui um Resave Event e eu vou clicar nele e alterar aqui o que eu quero, como se fosse assim, monitorar, qual evento eu quero monitorar. Então, esse evento vai ser Page Variable Pesquisa Change, ou seja, toda vez que a minha variável de página mudar, eu quero capturar esse evento. O que vai acontecer depois? Eu vou associar ao fluxo do Get Record Collection. Então eu vou clicar em salvar e agora eu vou verificar como que aconteceu no aplicativo. Bom, aqui está em branco, eu vou tentar digitar aqui doce. Agora ele puxou para mim doce, então eu vou digitar aqui pastel. E ele também vem pastel, só que aqui tem um problema, se eu digitar pela metade, ele não aparece nada. Por que isso acontece? Na minha consulta, eu defini que ele precisa ser exatamente igual à minha variável. Então, se eu clicar aqui no Get Record, eu vir aqui em Filter Conditional, estou falando assim, ó, o código tem que ser igual à pesquisa. Então, não é isso que a gente quer. Então, eu vou adicionar uma nova condição, que vai ser o código, o mínimo vai ser pesquisa e o código, o máximo, também vai ser pesquisa. Então vou vir aqui em Data in Variable, Page Variable, Pesquisa e vou salvar. Então se eu salvar dessa forma, vamos ver o que acontece. Então agora eu vou pesquisar aqui, pastel, ele consegue listar para mim também novamente. Porque tudo que eu pesquisei, ele começa com pastel e termina com pastel. Só que a gente ainda tem o mesmo problema. Se eu digitar só parte do texto, ele não carrega nada. Então, como que nós vamos ajustar isso?
Aqui dentro do AppGyver, quando a gente clicar em Get Record Collection e vier no Filter Conditional, nós vamos colocar uma fórmula no lugar da pesquisa. E que fórmula que é? Aí eu vou clicar aqui nesse ícone aqui da propriedade aqui máximo. Então aqui tem esse ícone, eu vou clicar nele, eu vou vir aqui em fórmula, e aí a fórmula vai ser o resultado ali da minha variável pesquisa. E aqui eu vou concatenar mais entre parênteses e vou digitar o seguinte texto. Vai ser o barra o F8FF. Então eu vou clicar em salvar. Eu vou salvar esse arquivo do jeito que está e vou tentar novamente pelo aplicativo. Então dentro da tela, agora não tem nada dentro do nosso campo de procura e ele não retornou nada ali na lista de categorias. Mas eu vou clicar aqui e digitar a letra S e ele vai trazer para mim tudo que tem letra S. Então se eu digitar pastel, mesmo sem completar o texto, agora ele retorna aqui a informação para mim. Mas nós ainda temos um problema, que é quando o campo aqui está em branco, ele não aparece nada. Então, para ajustar a questão da pesquisa quando o campo estiver em branco, nós vamos clicar aqui em Get Record Collection, Filter Conditional, e agora vai ser um pouco mais assim complexo. Nós vamos utilizar algumas questões ali de condicionais na fórmula. Então vamos clicar em Select Binding Type, eu vou clicar aqui em Fórmula e vou copiar esse texto. Você abre um editor de texto e salva esse texto em algum editor de texto. Bom, o que essa fórmula ela significa? Ela é toda a estrutura de consulta que o AppGyver de alguma forma passa a instrução para o Firebase e o Firebase vai retornar exatamente aquilo que a gente está procurando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o texto, eu já copiei no meu bloco de notas, eu vou vir com o botão direito e vou vir aqui em recortar. Agora eu quero verificar se a nossa variável de pesquisa da página ela tem algum tipo de valor. Como que eu verifico isso? Nós temos uma função chamada length. Então essa função nós vamos passar algum valor para ela e ela vai nos dizer qual que é o tamanho do resultado ali armazenado na nossa variável. Então dentro da função length nós vamos digitar pesquisa e ele vai sugerir aqui a nossa variável da página pesquisa. Eu vou digitar aqui pagevars.pesquisa. Bom, ele vai retornar tudo que tem aqui. Aqui ele está me dando um valor exemplo 11, provavelmente porque tem algum texto de exemplo, tá? E agora eu quero definir se o resultado ele é verdadeiro ou falso. Então eu posso colocar igual a zero. Então ele vai retornar para mim. Se o tamanho da nossa variável de página pesquisa ela for igual a zero, ele vai retornar verdadeiro. Bom, uma vez que nós identificarmos aqui o tamanho da variável, do conteúdo da variável, nós vamos criar uma função. Então eu vou dar um espaço aqui. Eu vou escrever if. E aqui do lado direito ele me sugere como que eu vou utilizar essa função. Então se o valor for verdadeiro, o primeiro resultado ele é verdadeiro sim, o segundo é o falso. Então vou escrever if, vou abrir aqui um parênteses, eu vou copiar essa parte que eu digitei e vou colar aqui dentro de if. Vou tirar esse ponto aqui porque ele ficou lixo. Então, se o tamanho da nossa variável for igual a zero, eu vou colocar uma vírgula para eu definir o valor verdadeiro. E qual que será o valor verdadeiro? Vai ser em branco. Então, nosso valor falso vai ser todo o conteúdo da fórmula que nós havíamos copiado. Então, vou copiar ela aqui de novo e vou colar aqui. Então, eu vou fechar com um parênteses e aí já está completa a nossa função if. Então, eu vou clicar em salvar e vou salvar. Agora eu vou testar o aplicativo e ver como que ele ficou. Então quando eu abro o aplicativo, agora ele carrega toda a lista de categorias. Por quê? Porque nós estamos buscando todas as informações em branco e ele vai buscar todo o resultado. E se eu digitar aqui em cima alguma parte de algum dessas categorias, ele vai filtrar para mim. Então eu vou pegar esse aqui porque aí já tem dois valores, né? Então se eu digitar esse, então eu vou digitar aqui salgado, ele não retornou nada.
Deixa eu verificar o porquê que ele não retornou. Dentro da nossa função de lente aqui de tamanho, eu vou converter essa variável aqui para texto. Então, para isso, eu vou escrever string, eu vou abrir parênteses, e no final da variável eu vou fechar aqui um parênteses. Então, feito isso, eu vou clicar em salvar, e vou salvar o aplicativo. Agora, de volta no aplicativo, a gente consegue fazer a busca normalmente. Então, se eu digitar só uma parte, ele vai consultar essa parte, se eu deletar, ele vai listar todos aqui. Bom, essa parte aqui da fórmula, ela pode ter ficado um pouco confusa. Então, eu vou copiar ela aqui. E vou repassar ela mais uma vez, só explicando o que ela faz. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma verificação. Se o tamanho da nossa variável ela for igual a 0, nós vamos retornar em branco. Ou seja, nós não vamos passar filtro nenhum. Então, o Firebase vai retornar tudo o que ele tem para nós. Se existir algum tipo de conteúdo dentro da nossa variável de pesquisa, então ele vai retornar todo aquele objeto que nós já havíamos configurado na tela. Então, essa fórmula aqui, eu vou deixar ela na descrição do vídeo. E o que você precisa fazer para ela funcionar é só criar uma variável de página aqui chamada pesquisa. Então, caso não dê certo, você pode só copiar essa fórmula aqui que está na descrição. Se você precisa de contabilidade digital para empresas do Simples Nacional ou MEI, eu recomendo a Razonet. Hoje eu sou cliente da Razonet, todas as dúvidas eu tiro por WhatsApp e eles disponibilizam um sistema que eu posso acessar todas as minhas informações por lá. Então clique no link da descrição e preencha seu cadastro e entre em contato.